Seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um dos salmos mais poderosos e emocionantes da Bíblia, o Salmo 22. Este salmo começa com um clamor desesperado de abandono, mas logo se transforma em uma declaração de fé e confiança em Deus, que nunca nos deixa sozinho mesmo nos momentos de maior aflição. Vamos explorar juntos as formas de proteção que ele nos ensina e como suas palavras podem trazer consolo e força para nossas vidas. Prepare-se para um momento de reflexão e renovação espiritual. Vamos começar. Salmo 22. Meu Deus, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia, e não me respondes, também de noite, e não tenho sossego. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram, e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram, e não foram confundidos. Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles me olham e me observam. Repartem entre si as minhas vestes, e lançam sortes sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada, e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouviste-me, das pontas dos bois selvagens. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós, que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o, e temei-o, todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor será de ti na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que buscam, o vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante o teu rosto. Porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os que estão fartos da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, e ninguém poderá reter viva a sua alma. Uma semente o servirá, será declarada ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Agora vou começar a explicação dos versículos do Salmo 22. Ele é profundo e carregado de simbolismo, especialmente porque aponta para o sofrimento, mas também para a esperança na ajuda e redenção de Deus. Vou fazer uma análise detalhada de cada versículo. Versículo 1. Meu Deus, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Este versículo é famoso porque é a mesma frase dita por Jesus na cruz, Mateus 27:46. O salmista expressa um sentimento de abandono, uma angústia profunda, sentindo-se distante de Deus, como se estivesse clamando sem resposta. Esse sentimento de distância é uma experiência comum na vida espiritual de muitas pessoas. Versículo 2. Deus meu, clamo de dia, e não me respondes, também de noite, e não tenho sossego. O salmista descreve o desespero e a persistência em buscar ajuda, dia e noite, sem receber resposta. Esse versículo ilustra uma angústia contínua, uma situação de desespero em que ele não encontra descanso, mostrando sua necessidade urgente de Deus. Versículo 3. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Apesar do sofrimento, o salmista reconhece a santidade de Deus. Aqui, ele afirma que Deus é digno de louvor e está presente onde há adoração. Esse reconhecimento reforça a confiança de que Deus é fiel e justo, mesmo quando ele parece distante. Versículo 4-5. Em ti confiaram nossos pais, confiaram, e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram, e não foram confundidos. O salmista lembra como seus antepassados confiaram em Deus e foram atendidos.
Ele traz à memória o passado para fortalecer sua fé, mostrando que Deus sempre respondeu aos clamores de seu povo, oferecendo uma esperança de que ele também o ajudará. Versículo 6. Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Aqui o salmista se vê em total humilhação, sentindo-se desvalorizado e rejeitado. Essa expressão mostra sua extrema angústia e baixa autoestima, sentindo-se insignificante perante os homens e até diante de Deus. Versículos 7 e 8. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Esses versículos revelam a zombaria dos que observam o salmista, que, em meio ao seu sofrimento, é ridicularizado por sua fé em Deus. Essa zombaria também foi direcionada a Jesus na cruz, quando desafiaram a descer e provar sua divindade. Versículo 9 e 10. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. O salmista expressa sua relação íntima e de longa data com Deus, que começou desde o nascimento. Ele lembra que Deus esteve presente em sua vida desde o início, reforçando sua confiança em Deus como um pai amoroso. Versículo 11. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Aqui, ele clama para que Deus não se distancie, reconhecendo que a ajuda divina é a única esperança em meio ao perigo iminente. Ele expressa sua solidão e necessidade urgente de socorro. Versículo 12 e 13. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Esses versículos usam metáforas poderosas para descrever os inimigos que o cercam, comparando-os a touros e leões, símbolos de força e agressão. Ele sente-se atacado por forças esmagadoras. Versículo 14 e 15. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. O salmista descreve a exaustão física e emocional que seu sofrimento lhe causou. Sentindo-se frágil e sem forças, ele se compara a um vaso quebrado e à água que se esvai. Essa imagem de quase morte demonstra a profundidade de sua aflição. Versículo 16. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Aqui, ele sente-se cercado por inimigos cruéis, cães e malfeitores, representando pessoas que o atacam. Esse versículo é visto como uma profecia da crucificação de Jesus, que teve suas mãos e pés traspassados. Versículo 17 e 18. Poderia contar todos os meus ossos, eles me olham e me observam. Repartem entre si as minhas vestes, e lançam sorte sobre a minha túnica. O salmista fala de sua vulnerabilidade e humilhação, enquanto seus inimigos o observam com escárnio. Esse versículo também tem paralelo com a crucificação de Jesus, em que soldados dividiram suas roupas. Versículo 19 e 21. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouviste-me, das pontas dos bois selvagens. O salmista pede ajuda direta a Deus, rogando para ser salvo de todos os perigos que o ameaçam. Ele clama com fervor pela intervenção divina, expressando sua confiança de que Deus ouvirá seu pedido. Versículo 22. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Aqui o salmista promete louvar a Deus publicamente, declarando sua fidelidade. Ele antecipa o momento de libertação e de alegria que será celebrado com o povo. Versículo 23, 24. Vós, que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o. E temei-o, todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O salmista convoca todos a louvarem a Deus, reconhecendo que ele nunca abandona os aflitos e sempre responde aos clamores sinceros. Versículo 25, 26. O meu louvor será de ti na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam, o vosso coração viverá eternamente. O salmista declara que o louvor e a adoração a Deus trarão satisfação aos humildes e necessitados. Ele sugere que aqueles que buscam a Deus encontrarão sustento espiritual e vida. Versículo 27 e 31. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante o teu rosto. Porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações.
Uma semente o servirá. Será declarada ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. O Salmo 22 contém várias formas de proteção que surgem à medida que o salmista expressa sua angústia e confiança em Deus. Aqui está um resumo das proteções contidas neste salmo. Proteção contra o abandono espiritual. Apesar de sentir-se desamparado, o salmista busca a presença de Deus, indicando que a fé em Deus traz consolo e esperança, mesmo em meio à sensação de abandono. Versículo 1. Proteção através da memória da fidelidade divina. O salmista lembra como Deus ajudou seus antepassados, o que fortalece sua confiança de que também será protegido e livrado do sofrimento. Versículos 4-5. Proteção contra a vergonha e humilhação. Mesmo sendo desprezado e ridicularizado por inimigos, o salmista recorre a Deus para encontrar dignidade e honra. Ele acredita que Deus não o deixará na vergonha. Versículos 6-8. Proteção desde a infância. O salmista reconhece que Deus o protege desde o nascimento, mostrando uma proteção contínua e que ele nunca o abandonou em sua vida. Versículos 9 e 10. Proteção em meio ao cerco de inimigos. Quando cercado por inimigos que o atacam, o salmista busca refúgio em Deus, que o protege contra essas forças ameaçadoras e perigosas. Versículos 12 e 13, 16. Proteção em situações de fraqueza extrema. No momento em que o salmista se sente sem forças, ele pede a Deus que o livre da morte e restaure sua vida, confiando que Deus o sustentará. Versículos 14 e 15, 19 e 21. Proteção para gerações futuras. O salmo também aponta para uma proteção que se estende para além do salmista, alcançando futuras gerações que serão abençoadas pela justiça e redenção de Deus. Versículos 30 a 31. Assim como o salmista encontrou consolo e força em Deus, nós também podemos confiar em sua proteção em qualquer situação. Se você se sentiu tocado por essa mensagem, lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, pronto para ouvir e agir em seu favor. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa palavra de esperança e se inscrever no canal para mais mensagens edificantes. Deixe também nos comentários como o Salmo 22 falou ao seu coração hoje. Até o próximo vídeo, e que Deus abençoe você com sua proteção e paz.